Graças a Deus por tudo, até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E eu quero compartilhar com você uma experiência muito legal que eu tive a respeito da vacina contra o Covid-19. E eu me lembro que quando começou essa onda de vacinação, os primeiros lotes que chegaram, o povo estava quase se matando, se mordendo por causa da vacina. E as pessoas, até infelizmente, muitos profissionais vergonhosamente fingia aplicar a vacina, só que enfiava só a agulha, o líquido ali permanecia. Infelizmente, eles estavam aplicando a dose em si mesmos ou levando para os amigos, para os parentes. Mas quantas pessoas deixaram de ser vacinadas? Quantas pessoas, por causa da ganância, por causa da cobiça, por causa desse desespero desenfreado de se imunizar, deixaram de receber as doses por causa da falsidade, da mentira de muitos profissionais que tinham que dar o exemplo. E muitas pessoas tomando por detrás dos panos, ou então passando na frente dos outros, ou comprando por um valor altíssimo a dose da vacina, e muitos tomaram foi soro no lugar da vacina. Não sei se você se lembra aquele escândalo lá na garagem da Saritura, onde os funcionários, eles de alguma forma, eles contrataram uma pessoa achando que ela era uma enfermeira, e ali na rua mesmo, no porta-malas do carro, ela tirava aquelas doses, aplicava, e depois de muita confusão é que foi descobrir que era soro fisiológico que estava sendo aplicado. Foram muitas situações, pessoas que brigaram por causa da vacina, pessoas que fizeram coisas absurdas para tomar essa vacina. E aí comigo foi muito bom, gente, foi muito engraçado mesmo, porque meu marido foi vacinado primeiro que eu, e quando chegou a minha vez de ser vacinada, eu fui ao posto umas 2 vezes depois dele, perguntando se já tinha chegado o lote para minha idade. E eu me lembro um dia anterior de eu tomar a dose, quando eu estive lá, e eu perguntei se tinha chegado a vacina para minha idade. Logo a enfermeira falou: olha, aqui só tem AstraZeneca. Eu fiquei olhando para a cara dela sem entender o motivo dela ter me falado, porque eu não tinha perguntado nada. E aí eu pensei numa forma de responder ela segundo aquele comentário, e eu disse para ela: mas por que você está me falando que aqui só tem AstraZeneca? A gente não tem que tomar vacina? Não toma é a que tem? O benefício é nosso. A gente tem direito de escolher nada, não? E aí ela me falou que ela fez aquele comentário porque muita gente já chega antes de perguntar se tem, pergunta qual que tem aí. E muitas pessoas estavam deixando de tomar por ser AstraZeneca, devido a muitas reações que outras tantas já tinham sofrido. E aí eu falei com ela: não, para mim não faz diferença, aí tem que tomar, vão vacinar, a vacina é a que tem, isso aí não faz diferença. Inclusive, eu já tinha até visto na televisão que muitas pessoas estavam brigando porque só ia tomar se fosse dose única, que ela não ia querer AstraZeneca. Aquela bagunça toda, gente, a gente tem que tomar, fazer o quê? A gente vacina tanta coisa nessa vida, vacina de tétano, vacina contra meningite, contra gripe, contra cachumba, contra mais o quê? É tanta vacina que eu nem sei. Eu sei que o meu cartão tá lotado, porque é normal, desde que a gente nasce. Bebê, então, sofre com isso. Então, a gente toma é que tem. Tomou, é isso aí. Mas aí, no dia que eu fui tomar a vacina, já era mais ou menos umas 3h10 e o posto aqui perto da minha casa ia vacinar até as 4 horas da tarde. E aí, eu me arrumei rapidinho. Deixa eu ir lá, né? Tem que tomar mesmo. Peguei até o cartão antigo que eu tinha, minha identidade, e fui. E quando eu cheguei lá, eu perguntei primeiro, confirmei se estava vacinando, mostrei o meu cartão, ele não quis, me deu um novo. Pegou a minha identidade, fez algumas anotações e escreveu no cartão Janssen, que é a dose única. Aqui tá igual ouro no garimpo para se achar hoje em dia, que o povo tá quase se matando para tomar ela. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei: gente, eu não acredito. Eu não acredito que eu vou tomar essa. Oh, meu Deus. Ah, Jesus. Isso é um presente. E eu aguardei, muito feliz. E antes de mim entrou uma senhora, me deu o telefone dela para que eu a fotografasse, fotografei. E quando ela saiu, ela ainda perguntou
Você quer que eu tire foto? Eu falei assim, não, minha filha, precisa não, o negócio é tomar vacina, foto não vai fazer diferença, o negócio é o líquido entrar e eu ter certeza que entrou. E aí eu entrei na sala e me assentei e a enfermeira falou, não, parabéns, hein? Privilegiada, que isso, hein? Dose única da Janssen. Aí eu olhei para ela e falei, graças a Deus, glória a Deus. Deus conhece o meu coração. Eu ia ficar um pouco até ansiosa, ter que ficar contando a data para voltar no dia certo, esperar 3 meses, essa tortura. E Deus sabia do meu coração que isso aí ia me fazer bem. E ela falou, olha, isso é raro, porque não é costume vir essa para cá. Vem só a AstraZeneca. Mas por causa da sua idade, veio essa. E aí eu fiquei olhando para ela assim, maravilhada, agradeci muito a Deus. Ela aplicou, graças a Deus, só deu uma dorzinha, um incômodozinho no local, por mais ou menos um dia e meio. Uma dor levinha de cabeça, mas no final da noite. E, glória a Deus, resolvido. E aí, quando eu cheguei em casa, meu marido ainda falou assim, e aí, a segunda dose, vai ser quanto? Eu falei, não vai ter não, meu filho, foi só uma, graças a Jesus Cristo. E sabe o que Deus falou muito forte no meu coração? É que quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, você confia, você deseja a presença dele mais do que ele pode fazer ou te dar, você não tem que ficar desesperado, batendo de porta em porta, de migalhas de ninguém, deixando de dormir, de comer, de descansar, deixando de viver. Tem pessoas que vivem tão ansiosas, tão desesperadas com tantas coisas. Gente, cada coisa horrível que estava acontecendo por causa dessa vacina. E para mim não fazia diferença. Para mim não tinha problema se era Coronavac, se era do Butantan, se era AstraZeneca, se era, eu nem sei os nomes, a Janssen, tem outras também que eu nem me lembro. Gente, para mim não fazia diferença. Tirar foto, dose única, ou 2 ou 3, para mim não fazia diferença. Eu estava indo porque eu sabia que tinha que vacinar. E Deus aprova, segundo seu coração, preparar isso para mim. O que mudou minha vida? Nada. Apenas eu ouvi Deus falando que quanto mais você fica desesperado, ansioso por causa de uma coisa, parece que aquilo foge de você. E Deus me trouxe até o exemplo de mulheres que talvez passam anos de sofrimento, de tortura psicológica, emocional, de cobrança para engravidar. Eu falo porque eu já tive algumas pessoas conhecidas minhas que passaram por esse duro processo. Um preço caríssimo para tentar a inseminação artificial. E aquelas que não tinham condição de fazer esse tratamento mais sofisticado, sofriam e choravam para ter um filho. E ali todo mês acompanhando o dia, a menstruação, se veio, se não veio, aquela angústia, aquela ansiedade, a pessoa não dormia, a pessoa se cobrava. Cada vez que tinha intimidade com o marido, aquele desespero, aquela cobrança. E nada. E eu falo porque eu tive uma vizinha, inclusive ela vai ouvir essa mensagem que eu sempre mando para ela. Ela engravidou quando ela não estava mais preocupada e desesperada com aquilo. Ela engravidou quando ela menos esperava, quando ela estava tranquila, vivendo a sua vida um dia de cada vez, cuidando dos seus afazeres do dia a dia. Quando ela relaxou, quando ela descansou, quando ela colocou nas mãos de Deus. E não ficava mais o dia inteiro pensando naquilo, sonhando com aquilo, dormindo com aquilo, acordando com aquilo. Isso vai sugando as forças. Isso suga a nossa fé, isso tira a nossa paz. A palavra de Deus fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. São pessoas que às vezes ficam desesperadas atrás de alguma coisa e parece que aquilo foge ainda mais dela. E quando ela coloca aquilo nas mãos de Deus, ela relaxa, ela descansa, ela confia. Na hora que ela menos espera, a bênção vem e chega nas mãos dela. Foi isso que Deus falou comigo naquela vacina. Talvez você tenha causas que estão tirando a sua paz, a sua saúde, roubando a alegria de viver. Entrega nas mãos de Deus. A palavra de Deus fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. Quando você é fiel a Deus, quando você obedece a Deus, quando você faz a vontade de Deus acima da sua, quando você tem prazer na palavra de Deus,
E não obedece com medo do chicote ou do inferno, mas obedece por prazer e por entender que Ele é o seu Deus. Ele faz com que as bênçãos corram atrás de você. Ele te faz viver por cabeça e não por cauda. Ele te dará a condição de emprestar a muitos e não ter que tomar emprestado. Ele abençoará o fruto do teu ventre, o trabalho das suas mãos. Quando você entende que se o Senhor não edificar a casa, ninguém mais edifica, você vai parar de dar murros em pontas de faca. Quando você entende que até enquanto você dorme, Ele cuida, Ele trabalha, Ele dá segundo a palavra, segundo o salmista no Salmo 127, você aprende a relaxar e a viver. Vivemos dias atribulados, corridos, desesperadores, como o caso de Maria, quando ele entrou na casa de Maria, Marta e Lázaro. Era justo o que Marta estava fazendo. Por quê? Porque Marta queria receber bem os seus convidados, queria ter água para lavar os seus pés, o alimento preparado para que eles não ficassem com fome, uma casa limpa para recebê-los. Mas Maria escolheu a melhor parte. Maria se lançou aos pés de Jesus desde que ele entrou naquela casa. Enquanto ele estava ali, ela ficou debruçada, olhando para os olhos dele, mergulhando naquelas palavras, palavras de vida eterna, desfrutando da paz em pessoa. Porque enquanto Jesus esteve aqui em carne, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então era um privilégio receber a visita de Jesus em sua própria casa. E muitas de nós, muitos também de nós, você que me ouve nesta mensagem, não apenas as mulheres, mas seja jovem, seja rapazes, seja homens, enfim. Quantas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, não temos tempo para quase nada. Tem gente que não tem tempo nem para almoçar, nem para dormir direito. E nos esquecemos de tirar a melhor parte para, em primeiro lugar, buscar a face de Deus. Tenha mais tempo para Deus. Quando você acordar pela manhã, acorde e busque primeiro a falar com Deus, a ler, a meditar na palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus. Deus já preparou tudo para você, mas quando você colocar coisas à frente dele, não tem como ele ser o primeiro no seu coração. Mas quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, a presença de Deus, a face de Deus, pode ter certeza que aquilo que a sua mão não alcança, a dele vai ultrapassar e vai fazer o seu cálice transbordar. Ele é o nosso pastor até no vale da sombra da morte. Segundo a palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, que as suas orações sejam oferecidas a Deus, com súplicas e ações de graças. Jesus fala que quando nós tiramos tempo para entrar no quarto secreto, antes de falarmos, o Pai Celestial já sabe tudo o que nós precisamos. A medida dele, além de boa, é recalcada, sacudida e transbordante. Em vez de buscar o que as mãos dele pode dar, busque a presença dele, busque a luz dele, busque a paz dele e seja uma pessoa transformada, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mais do que tomar uma agulhada. E a vacina foi como Deus falou comigo no profundo. Coloque ele em primeiro lugar. E não preocupa não. O melhor ele vai trazer nas suas mãos. Porque ele sempre tem o melhor para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu melhor. Para que tivéssemos vida, vida com abundância. E não apenas aqui, mas a vida é eterna. Creia no Senhor. Confie no Senhor. Entregue tudo nas mãos do Senhor. E o mais, pode ter certeza, que Ele não apenas fará porque Ele pode, mas Ele vai te surpreender. Amém?